Bom dia a todos, 7h30. Nós estamos aqui dia 23 de novembro, dando início a mais uma reunião da disciplina de Urologia, mais um Urologia Sem Fronteiras, hoje com um convidado muito importante, o Dr. Victor Cirurgi, que é da disciplina de Urologia da Universidade de São Paulo. A reunião será coordenada pelo professor Wagner Matheus. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas reuniões. Hoje o tema Uro-Oncologia, como o Cássio já falou, e temos um ilustre convidado, Dr. Victor Cirurgi, que é um grande amigo meu e nosso da SBU São Paulo. Então, a Natália vai começar pelo primeiro caso, e depois nós vamos ter a palestra do Dr. Victor. Natália. Bom dia a todos. Então, eu sou Natália, sou R5 aqui da Urologia da Unicamp. Vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Hoje, então, como o Dr. Wagner já falou, nós contamos com a presença do Dr. Victor Cirurgi. E eu gostaria de convidar a todos também para nos seguirem nas redes sociais. Só escanear aí o QR Code na tela. E eu vou começar, então, com o nosso primeiro caso. Um paciente masculino de 56 anos que veio encaminhado para a gente por conta já de uma recidiva bioquímica. É um paciente que tinha um antecedente de ter, então, um câncer de próstata, diagnosticado há 5 anos e tratado inicialmente com radioterapia, mais bloqueio hormonal durante 2 anos. E aí ele veio encaminhado, então, quando ele teve a recidiva bioquímica. No exame dele, do diagnóstico, né, era descrito como uma próstata de 20 gramas, com nódulo pétreo à esquerda, um PSA inicial de 24, e ele tinha uma biópsia externa que mostrava um adenocarcinoma de próstata com Gleason 4+5. Ele trouxe os últimos PSAs dele aí ao longo desses últimos 5 anos, que mostrava aí esse aumento recente, realmente, até que ele teve esse PSA de 2,4 e foi aí, então, encaminhado para o nosso serviço. Muito bom, Natália. Perguntar para o Bruno aqui, esse caso é bem... o paciente fez uma radioterapia com 52 anos. Bruno, o que você acha dessa indicação? O paciente chega assim para você, o que você fala para ele? Bom dia a todos. É um paciente jovem, claro, se for um paciente que não tiver muitas comorbidades, não tem contraindicações à cirurgia, se tiver um estadiamento só com doença localizada, acho que valeria tentar a cirurgia, mas claro, também tem que explicar para o paciente os riscos e benefícios da cirurgia contra a radioterapia e ele optar pelo que melhor lhe convier. O Jefferson, o Bruno foi meio leve, né? Paciente de 52 anos que fez radioterapia. Como é que seria a sua conversa com ele? Porque agora ele já fez uma opção de tratamento, agora é um pouquinho mais difícil. Como é que é a sua conversa? Não é uma conversa fácil com esse paciente. Não é uma conversa fácil, sim. Imagino que deve ter sido conversado com ele na época, mas agora tornou a possibilidade de um resgate cirúrgico dele muito complicado, né? Por mais que se ele tiver uma recidiva na loja prostática após um restadiamento, a cirurgia vai ser bastante complicada, dificilmente a gente vai achar o real foco e ele perde a possibilidade aí de irradiar novamente sua loja prostática. Então, realmente foi uma decisão para um paciente de 52 anos bem questionável. Ok. Bira, perguntar para você, 52 anos, o paciente é jovem para fazer radioterapia, né? E a biópsia dele, como é que era, Natália, a biópsia inicial? A biópsia era uma biópsia de fora, a gente não tinha tantos 4,5. detalhes de quantos fragmentos eram acometidos, mas eram 4+5. Você teria feito radioterapia? Tem indicado nesse caso radioterapia, Bira? Bem, bom dia. Eu acho que esse paciente ele tem um perfil de um paciente pelo menos micrometastático, oligometastático. Dificilmente esse paciente não tem metástases, né? PSA alto, próstata pétrea, o Big C, que nós chamávamos antigamente, um PSA alto. A gente tinha uma conduta, isso até 15 anos atrás, mais ou menos, de casos assim, independente de idade, fazer radioterapia, como se já não tivesse mais condições de cirurgia, que a radioterapia com bloqueio seria melhor. Depois vieram estudos mostrando que até em T3 e T4 a cirurgia tinha resultados semelhantes à radioterapia. Então, óbvio que no paciente jovem, a gente sempre tenta começar com cirurgia. Hoje, esse paciente lógico, se não tivesse metástase, que eu não sei se não tem, agora com
PET-PSMA, talvez esse paciente tivesse outra conduta naquela época, a gente faria cirurgia e talvez mais alguma coisa, ou tratamento multimodal. Mas, respondendo, Wagner, realmente a gente não tem uma tendência muito forte a indicar cirurgia no paciente mais jovem. Eu acho que esse é o conceito, né, Bira? Ainda mais nos dias de hoje, com uma biópsia dessa, esse paciente vai precisar de um tratamento multimodal, né? Então, é sempre melhor você começar com a cirurgia. Eu acho que esse é o conceito que tem que ficar. E você falou, Bira, de pedir um PET-CT para esse paciente, né? Que seria o exame ideal nesse momento. O que foi feito, Natália? Bom, por conta da dificuldade maior aí que a gente tem em ter o acesso ao PET-CT, inicialmente ele foi reestadiado com exames convencionais. Então, foi pedido para ele uma ressonância de pelve e uma cintilografia óssea. A ressonância ficou aí não muito conclusiva, né? Descrevia uma próstata de 15 gramas, com uma alteração de sinal hiperanatomia na zona lateral esquerda, que poderia estar relacionada ao status pós-radioterapia. E mostrava um tecido irregular, próximo à próstata, assim, na região periprostática à esquerda, sem restrição antes de fusão e que não podia fazer o diagnóstico de tecido tumoral viável ou cicatricial. E a cintilografia óssea que veio negativo. Queria perguntar, o Eduardo está na sala, né? O Eduardo Baldon, da radioterapia? Sim, estou aqui, Wagner. Ô, Eduardo, bom dia, viu? Bom dia. Seja bem-vindo à nossa reunião. Obrigado. Eu acho que você acompanhou o caso, né, Eduardo? Um caso Sim. paciente jovem, né, com alto risco. Como é que você faz o acompanhamento desse paciente agora? Ele fez uma cintilografia óssea e a ressonância, que é o que a gente tem muitas vezes no serviço público, né? Uhum. O segmento dele é feito, acho que similar ao que é feito pós-cirurgia, né? PSAs trimestrais no primeiro ano, quadrimestrais no segundo ano, semestrais até o quinto ano. E a partir daí, teoricamente, uma vez por ano, ainda que a gente normalmente continue com PSA semestrais e complementação do reestadiamento dele em caso de alteração. Então, no caso desse paciente, eu acho que seria feito exatamente a mesma coisa, dentro do contexto de um serviço público onde a gente tem limitação ao acesso ao PET com PSMA, seria ressonância e cintilografia mesmo. Mas sem dúvida que esse é um paciente que se beneficiaria muito do PET com PSMA, né? A chance dele ter eventualmente acometimento, pelo menos loco-regional ou mesmo metastático, é bastante alto pelas características de doença. Aí seria importante um dado para esse paciente que não foi apresentado, eu acredito que não tenha, que a Natália não tem essa informação. Se ele foi tratado lá em 2015 com radioterapia localizada ou se foi incluso pelve, né? Ainda que ele não tivesse evidência de acometimento regional, era um paciente de alto risco, então seria aceitável e eventualmente pode ter sido inclusa a pelve dele, o que influencia as possibilidades de um eventual resgate dele, né? Ok, muito bom. Foi feita a ressonância e a cintilografia, mas esse paciente tem uma recidiva bioquímica pelos critérios da radioterapia, né, Eduardo? Isso é uma coisa. O que você faria agora? Você faria uma biópsia para esse paciente? Wagner, se a gente não tem evidência nenhuma de doença regional ou metastática, a biópsia pode trazer um auxílio no sentido de definir exatamente a doença, mas com esse PSA, a gente tem critério fechado a princípio de recidiva, né? Eu acho que o grande ponto aqui é se definir a localização, em que ponto que está essa recidiva. Onde que ela está localizada, se ela se restringe a essa alteração que tem local, ou se a gente tem metástase à distância. Daí o PET com PSMA ajudar bastante a gente nessa definição. Okay. Até no sentido de pensar as terapêuticas e o resgate que ele pode ser submetido, né? Então, acho que é isso aí, Natália. Todo mundo, acho que é consenso fazer um PET-CT, embora a ressonância e a cintilografia tenham sido as duas negativas, né? Sim. Aí, justamente, apesar de a gente ter um pouco de dificuldade aí de acesso, mas a gente consegue, para casos selecionados, fazer o PET-PSMA, foi justamente o que foi feito para esse paciente. A doutora Elba também está com a gente. Se a senhora puder comentar, doutora? Bom dia. Bom dia, Elba. Bom dia, gente. Então, vamos lá. Nesse exame aí, essa imagem
do PET, né? Não é a fusão. Natália, você consegue apontar ali embaixo? A gente vê ali na pelve a bexiga, ok? Do lado esquerdo, e tem um pontinho ali à esquerda, isso, que está um pouquinho fora da bexiga. Então, olhando o corpo inteiro, a gente só vê isso de alteração. Deixa eu ver se... Pronto. E aí a gente consegue identificar uma área que ela está à esquerda, que pode corresponder bem àquela área que a ressonância descreveu, porque ela é alongada, ela é um pouquinho mais... ela pode estar no trajeto do feixe neurovascular. Enfim, é a área que tem captação. Deixa eu ver se você tem mais alguma imagem. Tem o vídeo agora. Pronto. Eu coloquei um vídeo aqui, gente, porque eu acho que pelo menos vocês olham o corpo inteiro e entendem que só tem realmente essa área. Então, ali a gente vê esse tecido mais alongado à esquerda, né? Que eu estou imaginando que é onde a ressonância descreveu. E fora isso, a gente vai subindo, só tem captação fisiológica em alça intestinal, a gente não vê ali o rim, enfim, baço, fígado, isso é captação fisiológica normal do traçador, não tem nenhum linfonodo mediastino, não tem nenhum, isso aí é glândula salivar, captação normal também. E aí a gente troca a janela, olha o pulmão, não tem nenhum nódulo pulmonar que possa, às vezes não capta, mas a gente precisa descrever, pode ser até a mesma doença ou outra, mas é mais difícil a gente ter captação pulmonar, e depois a gente faz a varredura olhando o esqueleto, né? Então coloca na janela óssea e olha de novo para ver se a gente não perdeu alguma outra lesão. Mas, então, resumindo, o que tem é só uma captação focal à esquerda, ali na região que eu imagino que é o tecido que foi descrito na ressonância. Foi justamente esse o laudo, então, só tinha essa única região ali, pele prostática à esquerda, que consistente com uma provável recidiva local, sem metástases à distância. Muito bom. Recidiva pós-rádio. Pode falar, Bira. Elba, bom dia. Como a gente tem uma dúvida muito grande, esse paciente tenha tudo para ter metástases, né? Se fosse essa banca de apostas, as pessoas iam apostar que tem metástase. Foi uma surpresa não ter e só ter recidiva. Eu te pergunto, nessa dúvida que eu acho que paira para o especialista, mudar o traçador do PET-CT adiantaria alguma coisa? A gente poderia ter uma acurácia melhor com outro traçador, nesse caso? Não, Bira, o PSMA, a gente tem PSMA com alguns, ele pode ser marcado com galho, pode ser marcado com flúor, mas ele é o antígeno específico da membrana da próstata. Eu não vejo sentido de fazer, por exemplo, o FDG nesse paciente, porque o PSA está baixo. Eu acho que o grau de captação que tem aquela lesão, eu acho que ela está batendo com o PSA dele. Eu imagino, pelo que a gente tem até de descrição de valor prognóstico em pacientes com recidiva bioquímica, que o que nós temos na imagem está condizente. Eu acho que, por exemplo, você está pensando num FDG, ele teria que ter uma lesão ele teria que ter outras áreas indiferenciadas. Eu acho que não vai acrescentar. Acho que a dúvida do Bira é por causa do Gleason, viu, Elba? Que tudo bem, esse paciente está se apresentando com uma recidiva bioquímica e uma recorrência local. É assim que está o caso, né, Bira? Embora a gente suspeite que tem alguma coisa mais sistêmica. Eu queria ver... Léo, o que você faria para esse paciente nesse momento? Bom dia. Aqui é o seguinte,
a doença, até prova em contrário, se beneficia de uma abordagem loco-regional, independente de uma grande possibilidade de ter micrometástases. Isso ocorre mesmo em outros casos não pré-irradiados, que mostram, por exemplo, um SPECT negativo e que nós depois nos surpreendemos após alguns meses com lesões, ou seja, havia algo ali certamente. E o que é importante aqui são dois aspectos. A radioterapia evoluiu muito, então a gente não pode se basear na literatura de 20 anos atrás, 15 anos atrás, para tomar a decisão em relação à cirurgia pós-radioterapia. Número 1, talvez a radioterapia tenha se desenvolvido até mais do que a cirurgia. Número 2, nós temos boas experiências, são a série de casos, mas nós temos boas experiências no grupo com prostatectomia pós-radioterapia, com morbidade relativamente baixa, não vou dizer mínima, mas bem menor do que nós imaginamos. Então, o fantasma da cirurgia pós-radioterapia, ele precisa ser resolvido. E essas duas questões que eu queria colocar, e queria ouvir se alguém tem essa experiência similar. Eu me refiro ao quem tem uma maior experiência no nosso grupo, o Dr. Tomás Moretti, com cirurgia pós-radioterapia, com ótimos resultados. Então, é mais um fantasma que a gente está desmistificando aí. E não sei se o Tomás está na sala ou se alguém mais tem experiência. Não, tem alguém mais sim, Léo. Tá ok. Muito obrigado pelas colocações. Eu não concordo muito não, Léo. Acho que esse paciente, pelo espectro inicial, é um paciente para tratamento multimodal. Independente da radioterapia ter avançado, eu não começaria com radioterapia nesse caso. Eu queria perguntar para o Eduardo, que está aqui na sala. Eduardo, eu fiz uma afirmativa que esse paciente talvez fosse melhor tratado com cirurgia inicial, né? Você pode até discordar. O que você faria agora? Para você, Eduardo. Olha, Wagner, eu acho que em relação à indicação inicial, esse paciente é um paciente classicamente, como acho que foi o Bira que comentou lá mais no começo, esse é um paciente que ia sempre para a radioterapia, né? Até alguns anos, 15 anos atrás mais ou menos. Você tem o surgimento da cirurgia, né? O aumento das indicações cirúrgicas disso mais recentemente, mas é um paciente que ao meu entender, ele pode ser abordado inicialmente de uma maneira ou de outra, levando-se em consideração risco-benefício, vantagem e desvantagem de cada método, isso em discussão individual com o paciente. Essa é a minha prática na clínica diária, isso, quando eu recebo esse paciente, isso é muito bem discutido, inclusive a questão de resgate pós-tratamento inicial, seja resgate com radioterapia se for prostatectomizado, seja mais modernamente com resgate com prostatectomia pós-radioterapia, principalmente levando em consideração a possibilidade de cirurgia robótica, né? Então, não vejo, não dá, acho que não dá para falar que esse paciente teve uma conduta equivocada, não entendo dessa maneira. Ele sim deve ser orientado em relação aos riscos-benefícios, até porque esse cara prostatectomizado, ele teria muito provavelmente evoluído com impotência, incontinência. Então, na questão do paciente jovem, isso deve ser levado em consideração. Considero sim que a cirurgia poderia ser indicada, assim como a radioterapia, mas de novo, individualizando e trazendo isso numa discussão com o paciente sempre. Um cuidado que a gente sempre tem que ter com esses pacientes é na hora do planejamento dele, ter bastante cuidado na inclusão da inserção do feixe vascular nervoso, né? Se a gente vê que é bem ali essa captação, é uma região onde você tem que mudar um pouquinho o delineamento e tem que ser tomado um cuidado bastante importante. Pensando agora em resgate, eu vejo aqui as 4 possibilidades, né? Prostatectomia, braquiterapia, terapia local. Eu acho que a hormonioterapia, sim, levada em consideração, principalmente pela característica de alto risco glissonose desse paciente, é um paciente de alto risco para micrometástases à distância, né? A prostatectomia fica mais a cargo de vocês, mas sempre que eu tenho um paciente como esse, eu ofereço a ele a possibilidade de encaminho para avaliação. Braquiterapia pode ser realizada, eu acho que o problema que a gente tem aqui na braquiterapia é justamente conseguir dar uma dose adequada no ponto de recidiva, por ele ser lateralizado em relação
a glândula prostática, né? E caberia a gente colocar aqui a questão da radioterapia estereotáxica. É algo que vem aumentando, é um procedimento bem localizado, com alta dose, fundamentalmente é um pouco diferente da radioterapia, mais loco regional que a gente faz normalmente num caso como esse, e bem localizado, né? Poderia, eu acho que entraria aqui o resgate com radioterapia estereotáxica dentre as possibilidades. Ok. Muito obrigado, Eduardo. A Elba quer fazer algum comentário? Não? Opa! Oi. Desculpa. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da carga tumoral. Eu vou jogar aqui um artigo para vocês depois, se quiserem ler um artigo nosso aqui né, se vocês participaram também, o Bira e o Wagner, que mostra que a correlação direta na recidiva bioquímica de carga tumoral no PET com o PSA. Então, eu acho que ele tá bem dentro. Eu acho que talvez ele só tenha recidiva local, mas eu vou jogar aqui para vocês terem, que eu acho que é bacana. Ok. Depois a gente vê, então, que eu acho que eu tenho na linha ainda, Elba, só um minutinho. Eu queria perguntar para o Bira. Bira, esse paciente agora, o que você faria? O Eduardo falou até de uma radioterapia local, a Natália colocou da Prostaté, e depois eu vou perguntar para o Vitor aqui, da terapia focal. Acho que nós temos algumas alternativas. Até a terapia focal poderia ser feita, a braquiterapia estereotáxica, a radioterapia estereotáxica. Mas eu acho que as duas primeiras são mais adequadas. O primeiro é o Prosper. Esse paciente é do Prosper, né? Paciente que teve recidiva, fez um tratamento curativo, recidivou, PSA acima de 2. Esse paciente pode se beneficiar com alguma das drogas, no caso, fenilalutamina, tem outras, né? As 3 drogas aí, elas foram aprovadas nesse cenário. E a prostatectomia de resgate. Eu ofereceria a ele a prostatectomia de resgate. Já que a gente está imaginando que seja realmente só aquele foco, eu acho que ele se beneficiaria de uma cirurgia ainda com tentativa de curá-lo. Então, eu seria... O Léo falou, a gente tem algumas experiências aí, esparsas, são só casos, poucos casos, não tem nenhum volume muito grande. Quem tinha um volume relativamente grande é o Edson Pontes, que é prostaté de resgate. Ele dizia que em nível até de PSA, quanto menor o PSA, tanto melhor, né? Digamos, o corte seria em PSA acima de 4, esse paciente tem menos de 4, eu acho que se ele beneficiaria uma cirurgia de resgate. Eu ofereceria isso a ele. Bira, que cirurgia? Aberta, laparoscópica, robótica ou tanto faz? Aí é a experiência de cada um, né? Acho que tem gente que tem experiência com robótica, até nessa situação, nesse cenário, dependendo do cirurgião, poderia fazer qualquer uma delas. Aí não mudaria a via de acesso, em termos de ser melhor esta ou aquela. Tá ok. Eu queria... Eduardo, só um minutinho, Eduardo. Eu queria aproveitar o nosso convidado, o Dr. Victor Sruge. Ele está na sala, Victor? Estou na sala, Wagner. Ô, Victor, obrigado pela sua presença, viu? O Victor é um grande amigo nosso. O Victor é formado na USP, tem residência na USP, tem doutorado. Ele é assistente da USP, da laparoscopia, do grupo de laparoscopia e adrenal. O Victor tem fellow na Alemanha, em Heidelberg, né, Victor? E Montessori, na França. E o Victor tem muita experiência com essas terapias focais também, né, Victor? E além de fazer a prostaté. O que você faria para esse paciente agora, Victor? Bom, primeiro, bom dia e obrigado pelo convite, Bira e Wagner. Esse caso é bem desafiador mesmo. Eu acho que a minha experiência com terapia focal é um pouco limitada, porque eu fiz bastante na França e muito pouco no Brasil. Mas eu acho que esse caso não seria um bom candidato, porque ele tinha um Gleason inicial muito alto, né? Tinha um Gleason 9. Então, qualquer tipo de terapia focal, mesmo braquiterapia, eu acho que não seriam boas opções. Quer dizer, ele tem 2 opções, não tem muita alternativa, que seria fazer hormônio ou prostatectomia radical. Lembrando que se ele fizer a prostatectomia radical de resgate, ele tem uma alta chance depois de algum momento fazer hormonioterapia, e os 2 métodos vão prejudicar um pouquinho a função sexual dele. Então, a diferença entre a prostatectomia de resgate e hormônio é que uma cura talvez tenha uma chance de cura e tem uma possibilidade ruim de ter incontinência urinária. Então, isso tem que ser discutido com o paciente. Por ele ser jovem, e se fosse um parente meu, eu tenderia a fazer prostatectomia de resgate, como o Bira falou, se tiver condição de fazer
robótica, porque tem alguns dados bem precoces, né, não tem nenhum estudo randomizado, mas mostrando que aquela prostatectomia que é Hetzus sparing, para prostatectomia de resgate, talvez tenha uma chance melhor de ficar continente depois da cirurgia. Então, quer dizer, se tivesse essa alternativa, talvez esse seja o caminho que eu prefiro. Mas tem que lembrar o paciente que ele tem uma chance alta de daqui a alguns anos voltar a fazer prostatectomia de resgate. Mas eu não faria terapia focal por causa do Gleason inicial. É interessante, né, Vitor? Esse caso, no Congresso Paulista, nós tivemos um colega que trabalha junto com o Márcio Moscovas, que trabalha lá em Tampa, putz, me esqueci o nome, com o Patel, e ele apresentou uma casuística muito boa pós-prostatectomia radical, mas eu acho que não são todos os cirurgiões que têm tanta experiência pós-prostatectomia radical, que, como você falou, traz riscos maiores do que uma prostatectomia inicial. Mas o que chama atenção é a idade desse paciente, né, Vitor? Um paciente novo, a gente fica muito motivado a fazer alguma coisa para ele, né? O Eduardo Baldon levantou a mão. Eduardo, rapidinho, Eduardo. Rapidinho, Wagner, só para falar que apesar da possibilidade da radioterapia de resgate, acho que a opção, a preferência seria realmente pela prostatese, assim como foi falado pelo Vitor e pelo Bira. Ok, boa. Uma coisa, até perguntar para o Vitor. Vitor, você que viu bastante HIFU na França, uma das condutas bem preconizadas pós-radioterapia é a terapia focal, né? Você contraindicou nesse caso por causa do Gleason, mas está ganhando um espaço enorme, né? Sim, eu acho que é um campo que, não é, como a gente vê aqui nesse caso, não tem muita solução boa, né? Terapia focal é bem apelativo. Mas aí esse paciente teria que fazer uma biópsia para ver onde estão as lesões, se tem lesão bilateral ou não. Lembrando que a terapia focal, que é feita em toda a próstata, tem uma chance muito grande de ter complicação e sequela. Então, lá na França, no Montsouris, onde eu tive a experiência, eles não fazem mais a HIFU, que é o que eles preferem de terapia focal, em toda a glândula, eles só fazem hemiglândula. E nem focal, quer dizer, antes eles faziam só num pedacinho da glândula, eles deixaram de fazer isso também, porque aumenta muito o risco do tumor evoluir, então eles fazem só hemiglândula. Portanto, se esse paciente tivesse uma biópsia e tivesse mais de lesão dos dois lados, ele não seria um bom candidato à terapia focal. E os dados são preliminares ainda, né? Eu acho que tem agora uma nova fonte de energia, que é o nanoknife, na verdade, o eletroporação de próstata, que eles espetam algumas agulhas no períneo e correm uma corrente elétrica entre elas, destruindo as células, né? E eles falam que esse método talvez seja melhor, que cause menos lesão do que nos tecidos em volta da próstata, mas tudo isso é preliminar, a gente não viu nenhum estudo com dados concretos sobre isso. Então, apesar de ter vivido uma certa experiência e visto alguns casos lá, eu nunca vi em caso de alto risco assim, mas eu não fico tão entusiasmado até ver dados mais concretos. Ok, Vitor, muito obrigado. E aí, Natália, o que foi feito para esse paciente? Bom, justamente esse paciente foi conversado aí sobre as duas primeiras opções, né? Tanto o bloqueio hormonal quanto a prostatectomia de resgate com ele. E colocado aí que ambas terão consequências. Foi colocado a respeito da nossa expectativa de resultados funcionais, talvez um pouco piores na prostatectomia de resgate. Também foi colocado aí os possíveis efeitos adversos do bloqueio, né? E ele ficou aí de retornar em 15 dias para tomar decisão. Após pensar aí com calma no que ele prefere. Muito bom. Bira, como é que fecha esse caso, então? Acho que vai para a cirurgia agora. O que você como eu disse, a Natália falou bem, essa discussão tem que ser feita à la carte, né? Você oferece e ele vai escolher o que ele acha melhor, levando em consideração os efeitos colaterais, etc, etc. Eu acho que tem ainda um bom prognóstico, porque, surpreendentemente, ele não tem metástase, isso é bom. Então, se ele perguntasse, doutor, o que o senhor faria? Eu faria prostatectomia de resgate. Eu escolheria para ele essa alternativa. Ok, muito obrigado pelo caso, Natália. Vamos dar sequência, então, na segunda parte da reunião. Queria convidar, então, o doutor Vitor Sruji, que já foi apresentado aqui, que hoje está conosco. É um prazer ter você aqui com a gente, viu, Vitor? A gente queria que você estivesse aqui presencialmente, mas não deu certo, né? Na próxima vez, quem sabe, né, Vitor? O Vitor vai falar para a gente sobre a comparação das técnicas cirúrgicas, cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. Quais são as evidências, a opinião e muito da opinião pessoal também, né, Vitor? Esteja à vontade. Obrigado.
Seu microfone está desligado, doutor. O som está desligado, Vitor. Eu agradeço o convite, eu fico muito feliz de participar da reunião da Unicamp. Eu queria estar presencialmente, mas hoje tive alguns previstos de horário, enfim. Então, eu vou mostrar um pouquinho sobre as técnicas de prostatectomia radical e as evidências que a gente tem hoje. Então, primeiro, o que a gente tem em 2022 sobre a cirurgia aberta, laparoscópica e robótica? Tem poucos trabalhos de alto nível de evidência, eu vou mostrar alguns deles. Esse aqui, na verdade, eu trouxe só porque ele tem um número muito grande. Ele é um dos únicos estudos prospectivos, mas ele é não randomizado. Eles compararam 1.800 cirurgias robóticas com quase 800 cirurgias abertas. Tem um segmento grande. Esse estudo LAPRO, ele é feito dos países nórdicos, então, um daqueles estudos altamente controlados. E eles viram que na cirurgia aberta e robótica, o risco de recorrência é similar, 15 anos de segmento, só lembrando que é um segmento curto. A continência foi favorável à cirurgia aberta, foi significativo, mas vejam que a diferença entre os grupos é pequena. E o risco de impotência após aberta foi pior que a cirurgia aberta. Então, esse estudo não randomizado mostrou que a cirurgia aberta é um pouco pior em impotência. E aqui é um gráfico do mesmo estudo, vejam que todos os quesitos de continência, eles estão mais ou menos tocando o intervalo de não significância, e os itens de potência são todos favorecem a robótica. A recorrência, como eu disse, foi parecida entre as cirurgias, entre os métodos, e ele conclui que a robótica é melhor, porque ele preserva a potência. Só existe um estudo randomizado sobre esse tema, comparando aberta e robótica, que é um estudo do grupo australiano, e, na verdade, eles produziram 2 estudos no mesmo grupo de pacientes. Eles randomizaram mais ou menos 300 pacientes entre 2 cirurgiões. Um que tinha 200 casos de robótica e outro que tinha 1.500 casos de cirurgia aberta. Aqui uma das críticas ao trabalho. Desculpa, eu acho que eu descompartilhei minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Agora o slide? Ok. Então uma das críticas desse trabalho é que o cirurgião robótico ele tinha menos experiência que o cirurgião aberto, apesar dos dois já terem tido um alto volume de casos. E daí eles produziram 2 estudos, um com resultados a curto prazo e outro com resultados a longo prazo. No primeiro, ele mostrou que a margem, risco de margem positiva entre os 2 métodos é similar, o risco de complicação é igual, o risco de continência, de incontinência é igual, e a potência também é similar, todos mensurados com 12 semanas, que seria um pouco precoce para a gente aferir a potência. Esses números são os scores de EPIC e EF, né? Então, não teve diferença entre os grupos. Ele conclui que nesses resultados, ou nesses quesitos, a robótica é igual a aberta. O que ele mostrou de diferença é que a cirurgia aberta, 24 horas, 1 semana e 6 semanas, os pacientes têm mais dor, o sangramento é maior com a cirurgia aberta, e a aberta teve menos tempo de internação que a robótica. Desculpa, aqui está invertido, a aberta teve mais tempo de internação. Então, esses são os resultados substanciais. O que muda, na verdade, entre a aberta e a robótica é a convalescência. A parte de margens positivas, complicações, continência e impotência similar. Depois eles publicaram um resultado com 2 anos, esse mesmo grupo de pacientes, referindo que a continência e a potência não mudou entre os 2 grupos, com 2 anos também. Então, quando a cirurgia é feita por cirurgiões experientes, o resultado é similar. Então, a robótica é igual a aberta, e a recorrência nesse grupo, depois de 2 anos, também foi similar, não foi significante, apesar dos números serem um pouco diferentes. Portanto, a conclusão é que a aberta e a robótica têm resultados iguais, o que muda um pouco a convalescência. E aí tem uma meta-análise, aqui é sobre linfocele, eu só trouxe esse gráfico sobre esse estudo sobre complicações, porque a linfocele é a complicação tardia mais comum em prostatectomia radical, cerca de 90% das complicações são linfoceles. Eles compararam a cirurgia aberta com robótica, eles mostraram que não existe diferença entre a cirurgia aberta ou robótica quanto à linfocele. No começo das séries de robótica, eles falavam que a robótica talvez tivesse mais linfocele que a aberta, por ser uma cirurgia, aberta, mais linfocele, por ser uma cirurgia geralmente extraperitoneal. Eles mostraram que isso é igual. Agora, vou mostrar os estudos que compararam a cirurgia laparoscópica com a robótica. Tem 3 estudos randomizados. O primeiro é um estudo feito 10 anos atrás, já um estudo um pouco antigo, mas eles mostraram que o risco de incontinência entre esses 2 métodos é similar, só que a potência é melhor para a cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica.
e esse resultado a gente vê bem depois de um ano, é mais do dobro de chance do paciente ficar potente com a cirurgia robótica. Nesse mesmo estudo, ele mostrou que o risco de ter margens positivas é similar, apesar do número ser diferente. Tinham 128 pacientes, quer dizer, não, é um número pequeno, talvez se o número fosse maior, essa diferença viesse significativa. O risco de complicações é igual, o que muda é que a continência e a potência talvez seja um pouco diferente. E aqui eu grifei a continência, apesar de não ter sido significativa, mas é uma diferença grande entre os grupos. Talvez esse resultado não seja significante, como eu disse já, por uma amostra reduzida do trabalho. Então, esse estudo conclui que na parte funcional, a robótica é melhor que a laparoscópica. O segundo estudo italiano, o anterior também é italiano, é um grupo de Roma. Esse do Porpili é um grupo de Turim. Eles randomizaram 120 pacientes por um único cirurgião também, fazer laparoscópica ou robótica. O risco de margens foi similar, a continência com 3 meses, com 12 meses, e a potência foi melhor para a cirurgia robótica. Então, a conclusão desse estudo... desculpa, só mostrando na linha do tempo, que a continência foi melhor para a robótica em todos os períodos e para a potência só depois de 12 meses. E a conclusão é que na parte funcional, a robótica é melhor do que a laparoscópica também. E o último estudo é de um grupo alemão, na verdade, um estudo multi-institucional, acho que teve 20, 25 cirurgiões, várias instituições envolvidas, acho que foram 7. Eles randomizaram 700 pacientes de 3:1, né? 3 pacientes fizeram robótica para 1 que fazia laparoscópica. Eles viram que o tempo cirúrgico é similar, o tempo da anastomose na robótica foi mais curto do que na laparoscópica, as complicações foram similares também, o risco de margem positiva é similar, só que pacientes que fizeram a cirurgia robótica tinham uma continência precoce melhor do que a da laparoscópica, e a potência também, isso tudo com 3 meses, né? Então, ele conclui de novo, a robótica tem resultados funcionais melhores que a laparoscópica. Isso aqui é um risco cumulativo dos pacientes ficarem secos depois da cirurgia robótica, laparoscópica. Vejam que as curvas são bem diferentes. Então, a notícia ruim é que aqui no Brasil nem todos têm acesso à cirurgia robótica, mas todo mundo faz cirurgia laparoscópica, principalmente no interior ou fora das capitais, nos outros estados também. Só que a laparoscópica é um pouco inferior à robótica. Talvez a robótica seja similar à cirurgia aberta e a laparoscópica um pouco inferior. Aqui eu vou mostrar um vídeo rápido, são 3 vídeos de 1 minuto, só para lembrar alguns passos para os residentes da cirurgia robótica e laparoscópica. Aqui a gente tem vários métodos, na verdade, de dissecar o feixe vasculo-nervoso, mas vejam que com uma grande precisão e movimentos delicados a gente consegue soltando o feixe, com calma, uma visualização boa, preservando todas as estruturas em volta. A gente vê se tem vasos sanguíneos ou não, se a gente está invadindo os limites da próstata. Esse aqui é o jeito francês de fazer, que a gente solta a próstata por baixo, né? O jeito americano, o jeito que o Patel faz, ele faz uma janela inferior da próstata, depois uma janela superior, e ele junta os 2 planos, né? Então, veja como a gente consegue preservar os limites. Os movimentos são delicados, com grande precisão. Na hora que a gente chega no ápice, a gente consegue enxergar bem os limites da uretra, preservando os contornos da próstata, o colar com o prostático. E aí o leito da cirurgia, quando a gente preserva a endopelve fechada, com os feixes que ficam grudados na lateral da próstata. E só mais um vídeo. Isso aqui é uma cirurgia aberta, gravada na década de 90. Vejam que o vídeo, a qualidade não é tão boa, mas é porque ele é antigo. E vejam a precisão dos movimentos. Vejam que a tesoura também é bem delicada, movimentos curtos. O cirurgião aqui controla bem o sangramento, então ele consegue enxergar todas as etapas da cirurgia com grande controle. Vejam a delicadeza da pinça, da ponta da tesoura, o tamanho de cada cortada que ele dá, ou divulsionada que ele dá com a ponta da tesoura, preservando o ápice da próstata também. Talvez a visão seja um pouco limitada, porque a gente não tem aquela magnificação que a gente tem com a cirurgia robótica, e veja os pontos da anastomose, em que ele consegue preservar bem uma uretra grossa e bem longa, tudo sob uma visão bem controlada, com delicadeza, preservando as estruturas. Aqui, lembrando que a face endopélvica está aberta, mas vejam cada ponto grosso que é feito na uretra. Aqui, a dissecção do colo. Talvez esse seja o ponto que muda um pouco. Com a cirurgia robótica,
é mais fácil preservar o colo do que a cirurgia aberta, isso é uma opinião pessoal. Mas vejam o tamanho da uretra no final, lembrando que aqui não tem um assistente empurrando o períneo. Isso aqui é a uretra apresentada naturalmente, sem empurrar o períneo. Então, uma uretra longa, bem forte, com paredes grossas, musculatura toda preservada. Vejam os pontos, como é fácil controlar e fazer uma anastomose com uma qualidade boa, um cirurgião que tem experiência. Esse vídeo aqui é só para comparar a cirurgia aberta e a cirurgia robótica, só para dizer que a gente fica muito empolgado com a cirurgia robótica, e eu posso falar de forma franca, porque eu faço a maioria dos meus casos de robótica, mas a cirurgia aberta, quando é feita por alguém com experiência, que se dedica a isso, ela fica com uma qualidade muito boa também. Por isso que os trabalhos mostram que a cirurgia robótica aberta tem resultados iguais. A diferença é que a cirurgia robótica, a gente consegue ver 10 cirurgias, assistir 10 cirurgias num dia, e de vários cirurgiões diferentes, enquanto a cirurgia aberta é só o auxiliar que consegue ver a cirurgia. As pessoas não conseguem mostrar de forma tão detalhada para ensinar esse procedimento. Então, talvez seja um pouco mais difícil a gente aprender a cirurgia aberta, e eu vou mostrar um pouquinho de trabalhos sobre a curva de aprendizado da cirurgia aberta e robótica. Tem um grupo só que fez trabalhos de curva de aprendizado de qualidade, é o grupo do Vickers, lá do Memorial, lá em Nova York. Primeiro ele publicou em 2010 um estudo que analisava a curva de aprendizado de cirurgia aberta. Então ele pegou cerca de 60 ou 50 cirurgiões e ele analisou como que era o risco de margem positiva entre esses cirurgiões. Aqui esse gráfico ele pegou só os que tinham mais de 250 casos realizados para mostrar como que era esse risco de margem em cirurgiões com uma experiência alta. E aqui é uma curva que resume todos esses cirurgiões. Vejo que o número de casos para que caia bem esse risco de margem positiva em cerca de 500, em 250 começa a baixar bem, mas ela atinge um platô depois de 500, talvez entre 250 e 500. Então, é um número razoável de casos que precisa para a gente ter esse número um risco razoável de margem positiva. Num trabalho aquele trabalho tinha 7.000 pacientes, ou quase 8.000, aqui tem quase 5.000 pacientes. Ele comparou a cirurgia laparoscópica com a experiência entre os cirurgiões. Então vejam que essas linhas todas são cirurgiões com diferentes números de casos, e quem tinha mais do que 250 casos tinha um risco o paciente tinha mais chance de ficar livre de recorrência bioquímica. Abaixo de 250, todos eram meio similares, era mais ou menos o dobro do risco de ter recorrência bioquímica. Então, a experiência faz uma grande diferença nesses casos, e aqui ele comparou nesse estudo a cirurgia aberta com a laparoscópica. Isso aqui é o risco de o paciente ficar livre de recorrência bioquímica em 5 anos. Vejam que no primeiro gráfico, que é a cirurgia aberta, depois de 250 casos, os pacientes atingem um platô. Então, talvez o número certo para a gente dizer que um cirurgião atinge uma experiência razoável com cirurgia aberta seja 250 casos. E vejam que na laparoscópica, mesmo depois de 750 casos, essa curva continua subindo. Então, mostrando que é uma cirurgia mais difícil de aprender. E aqui, com 750 casos, o risco de recorrência bioquímica era de 10% mais ou menos, né? Então, a gente atingiu esse nível com a cirurgia aberta antes de 250 casos. Portanto, a conclusão é que a laparoscópica é mais difícil de aprender realmente, a aberta é mais fácil que a laparoscópica, e depois a cirurgia robótica talvez tenha uma certa vantagem nisso. O mesmo grupo fez estudos recentes, tem 2 ou 3 anos, e eles publicaram como é que é a curva de aprendizado em cirurgia robótica. Aqui é o risco de margem positiva. Eles dividiram entre 2 grupos de pacientes que tinham câncer confinado ou um tumor extraprostático. Vejam que depois de 250 casos, o risco de margem positiva cai de forma razoável, tanto no confinado como no extraprostático. Talvez esse seja um número bom para a gente dizer que é o número ideal de casos para o cirurgião, para falar que ele ficou proficiente. E aqui também ele analisando se a experiência do cirurgião tinha grande impacto no risco de recorrência. E vejam que cirurgiões que tinham menos de 100 casos, cirurgiões que tinham mais de 250 casos, tinham já resultados similares. Então, essa aqui é aquela curva que eu mostrei antes da cirurgia laparoscópica aberta e o risco do paciente ficar livre de recorrência bioquímica. Então, ele não muda desde o início. Os pacientes, ou os cirurgiões, eles aprendem muito mais rápido a cirurgia robótica, e aqui é a curva comparando os 3 métodos. Aberta talvez seja 250 casos, o número que a gente precisa para proficiência. A laparoscópica é mais de 750 casos.
a robótica, os cirurgiões já têm um resultado estável desde o início, então a gente não sabe qual que é esse número real. Isso aqui, na verdade, não dá para comparar de forma perfeita esses estudos, mas são os mais bem feitos. Talvez tenha alguns vieses envolvidos nessa análise, mas o que a gente sabe de fato, que a gente pode tirar de conclusão desses trabalhos todos, é que a laparoscópica é mais difícil de aprender. A robótica talvez seja mais fácil, mas uma das críticas é que os cirurgiões robóticos recebem um alto treinamento antes de começar a operar os pacientes, todos que fizeram uma série de provas e vão assistir cirurgia, e em relação aberta, é aquilo que eu falei, a gente consegue ver vídeos de vários cirurgiões do mundo inteiro operando, enquanto na aberta a gente aprende operando em campo, né? Então, o método dos estudos talvez seja um pouco falho, a gente não sabe como foi o treinamento dos cirurgiões que foram incluídos nesse estudo, provavelmente os cirurgiões robóticos foram mais bem treinados, a gente não sabe exatamente qual que é o método melhor para a gente analisar a proficiência do cirurgião, se é margem, se é recorrência, se é complicação, e obviamente tem uma variabilidade individual, quer dizer, se eu pegar 2 residentes sentados aí na plateia e ensinar o mesmo método de cirurgia, provavelmente alguns vão aprender mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, esses estudos não são perfeitos para analisar isso. Então, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos resultados em cirurgia robótica, aberta, laparoscópica? Quais são as inovações que foi inventado nos últimos anos? Primeiro, na cirurgia laparoscópica, a gente também tem câmeras que enxergam 3 dimensões. Eu conheço 2 sistemas, tem um da Storz e tem um da Olympus. Esse da Olympus, a câmera é flexível, então a gente consegue, às vezes, enxergar com ângulos melhores do que a gente conseguiria com uma câmera rígida. Só que é super caro essa câmera e eu tive pouca experiência pessoal com isso. No fundo, você tem que vestir um óculos e acaba ficando um pouco confuso a cirurgia. Tinha um alemão que eu fiz um fellow curto, ele não gostava, ele começava sempre a operar com essa câmera, depois de 20 minutos ele tirava tudo, desligava e operava com a câmera normal, porque ele ficava meio nauseado, achava ruim a imagem, enfim. Esse é o mesmo alemão, ele inventou uma cadeira, não foi muito para frente, porque é uma cadeira super cara e acho que o anestesista odiava isso, porque vejam qual a posição que ela fica em cima do paciente, e ela deixa a gente ficar numa posição ergonômica muito melhor, né? Você apoia os braços e com isso cansa menos e a cirurgia flui de forma mais rápida ou de forma mais fácil. Isso também seria um método para ajudar na cirurgia laparoscópica. E depois surgiram várias pinças laparoscópicas articuladas. Esse aqui é um dos sistemas, mas tem várias marcas diferentes. Tem aqui no Brasil chegou o FlexDex há uns 5, 6 anos atrás, que, se eu não me engano, é uma pinça chinesa, e quem vendia aqui era uma empresa que trazia esses materiais de lá. Só que essa pinça custava cerca de 10 mil reais, 9 ou 14, 12, alguma coisa assim. E para você usar essa pinça, você tinha que fazer um treinamento antes de um fim de semana. Então, quer dizer, você vai usar um material extra para ter um porta-agulha articulado na sua cirurgia que custa 10 mil reais a mais, que é o preço que o paciente pagaria para mudar o pacote dele de cirurgia aberta, às vezes para uma cirurgia robótica. Então, acho que isso caiu em desuso, mas só deixando como um artifício que a gente pode usar no futuro. E sobre cirurgias robóticas, quais são as novidades, quais são as inovações que podem nos ajudar a melhorar esses resultados da prostatectomia radical? Então, eu achei esse slide num blog de um cirurgião geral, e vejam que em 2019 tinham 77 companhias que faziam robôs diferentes para várias partes do corpo. Para o abdômen tinha mais de 20 empresas diferentes, e isso, com o tempo, foi aumentando. Vejam como é que esse slide em 2022, quer dizer, 3 anos depois, 110 companhias, mudou de 70 para 110. Então, cada vez aumenta mais o número de empresas fazendo robôs. Talvez o que a gente espera é que nos próximos anos surjam robôs novos, já estão surgindo, na verdade, e eu tenho certeza que esse slide daqui a 5 ou 10 anos vão ter bem menos empresas, porque é uma competição muito acirrada e vão ficar só os melhores. Obviamente isso é bom para a gente, bom para o paciente também. E lembrando que a cirurgia de próstata, já existe esse método moderno há 40 anos, ou talvez mais, quando o Walsh descreveu a prostatectomia anatômica, e até hoje a gente não consegue resultados ideais, né? Tanto a parte de continência não é perfeita, apesar de ter melhorado muito, como a parte de potência também não. Então, tem um monte de cirurgião diferente que inventou passos diferentes, ponto de foco, reconstrução anterior, os pontos da anastomose, contínuo, separado, preservação do feixe por baixo, pelo lado.
usando Hemolock, usando energia sem usar nada. E até hoje a gente não consegue resultados bons. Então, talvez esses artifícios ajudem a gente e a gente ainda está aquém do ideal. Esse é um gráfico que mostra as cirurgias robóticas na China. Vejo que em 2019 teve uma explosão das cirurgias robóticas. Obviamente, a gente espera que daqui a pouco surjam robôs chineses. Eu conheço dois, tem um que chama Taomai, que é uma cópia perfeita do Da Vinci, do sistema antigo do Da Vinci. E esse é um robô mais novo que chama Microhand. Enfim, eu nunca vi em uso. Essa aqui é uma foto que eu consegui num blog também. É difícil achar informações sobre esse robô, mas já está sendo usado na China. Então, provavelmente, a gente vai ver uma invasão de robôs chineses na próxima década. Aí. Isso é bom, né? Porque diminui o preço dos sistemas. Esse aqui eu vou mostrar 2 ou 3 robôs novos. Esse é o Senhance, que é um robô italiano que foi comprado por uma empresa americana. Ele usa pinças laparoscópicas rígidas, que são controladas por um comando, como vocês viram num console. Vejam que a manopla parece uma pinça laparoscópica. É só o porta-agulha que é articulado. O cirurgião fica sentado no console aberto, com óculos em 3 dimensões. E a vantagem desse método, por usar pinças que não são articuladas, é um sistema robótico mais barato. As pinças são baratas e você pode usar várias vezes. Ainda não tem no Brasil. Esse que eu vou mostrar aqui é o Versus. É um robô que já está em uso aqui no Brasil, começou esse ano. Tem poucos lugares, mas é um robô inglês. Ele já tem países do mundo que tem um grande número de cirurgias feitas, na Índia, por exemplo. Vários lugares da Europa estão fazendo. Um cirurgião fica no console aberto, com óculos em 3 dimensões. As manoplas parecem um joystick de videogame, né? E os braços são independentes. A tendência nova é que todos os braços dos robôs sejam independentes, que fica mais fácil de a gente manipular e colocar na sala. Você pode usar 2, 3, 4 braços, 5 braços. E o console aberto, a vantagem é que o cirurgião consegue se comunicar melhor com a equipe. Então, essa é a tendência dos novos robôs. Aqui é um QR Code, quem quiser ver uma cirurgia, uma prostatectomia radical do Patel com Versus, é só copiar que vai direto para o canal certo. Esse aqui é um outro robô que chegou no Brasil recentemente, ainda não foi colocado em uso, mas provavelmente vai entrar nos próximos meses no mercado. É o Hugo, da Covid, e também é um console aberto, e os braços são independentes, seguindo essa nova onda dos robôs mais modernos. E quem já usou o Versus, pelo menos em demonstração ou em simuladores, ou o Hugo, prefere o Hugo, geralmente, o Versus tem os movimentos um pouco limitados, talvez ele seja ótimo para outras cirurgias abdominais, mas para cirurgias pélvicas talvez fique um pouquinho difícil, pela limitação do ângulo das pinças, as pinças são mais curtas. O Hugo já suprime esse problema que o Versus tinha, e a vantagem do Hugo em relação ao Da Vinci é que a gente tira o intermediário da negociação, porque o Da Vinci é negociado pela Stratner, e o Hugo é vendido direto pela Medtronic, que talvez ele seja mais barato que o Da Vinci. Isso favoreça espalhar a cirurgia robótica pelos hospitais do interior e todas as cidades do Brasil, todos os estados do Brasil. Em 2011, a Google se juntou com a Johnson & Johnson, eles criaram uma empresa para criar um robô cirúrgico, uma empresa que chama Verb. A Johnson, depois de algum tempo, comprou os direitos da Google. Eles mudaram o nome do robô. O robô vai chamar Otava. Essa aqui é uma foto do protótipo também. Eles não mostram para ninguém esse robô. Os braços ficam acoplados a uma mesa cirúrgica especial que a própria empresa produz. Isso permite a gente movimentar a mesa durante a cirurgia. São braços independentes também. Eles compraram também uma empresa de robô que chama Monarch, que é um robô que faz cirurgias endocavitárias, que usa para fazer cirurgia dos brônquios, pulmonares, etc. Então, eles vão integrar todo esse sistema. Eu acho que a grande vantagem, a grande diferença é que eles pretendem usar inteligência artificial e machine learning para melhorar o sistema robótico. Todas as cirurgias robóticas que a gente faz hoje em dia no Da Vinci são registradas numa central de dados lá nos Estados Unidos. Então, eles estão guardando os dados, mas eles não sabem muito bem o que fazer com isso ainda. O robô que era da Google, né, o Otava, eles já têm ideias de como usar isso de forma prática. Então, o que eles dizem é que você vai estar fazendo uma cirurgia, de repente você lesa um vaso, começa a sangrar. Aí aparece na tela várias opções de como que você pode reparar essa lesão. Então, ele vai usar estatísticas de cirurgiões do mundo inteiro para falar que alguém deu um ponto com fio de Prolene, o outro pôs um Hemolock, o outro colocou um Surgicel. Então, talvez ajude um pouco nas decisões, talvez ajude um pouco na navegação, usando aqueles sistemas que a gente tem
usa muito em cirurgias renais hoje em dia. Infelizmente, cirurgia aberta não tem muitas inovações. Eu acho que há umas 2 décadas pararam um pouco os investimentos nessa área, porque se desenvolveu muito a laparoscópica e a cirurgia robótica. Claro que tem pequenas coisas que ajudam, talvez alguns agentes hemostáticos, mas não tem instrumentos novos, não tem fontes de energias novas. Como eu disse, a gente está um pouco parado no tempo na cirurgia aberta. Então, para concluir, eu queria dizer que, na minha opinião, e os dados da literatura mostram, é que a cirurgia robótica e a cirurgia aberta têm resultados funcionais e oncológicos similares. A cirurgia robótica talvez seja um pouco mais fácil de aprender do que a cirurgia aberta, a gente não sabe ainda, e a cirurgia robótica tem resultados de convalescência melhor do que a cirurgia aberta. A cirurgia laparoscópica tem 3 estudos já de alta qualidade, mostrando que ela é inferior. E na prática, a gente vê grandes cirurgiões operando a cirurgia laparoscópica, e a gente sabe que às vezes o caso vai super bem, mas tem casos que são mais difíceis, porque a pelve é mais fechada, a próstata é muito grande, tem um lobo mediano muito grande, a próstata está tudo inflamada. Então, nessas situações, o robô tem vantagem. Então, se eu fosse operar um parente meu, eu nunca faria cirurgia laparoscópica, apesar de ser a maior realidade para a maioria dos brasileiros, porque o robô não está disponível para todos, eu faria aberta ou robótica. Como mostrei, a robótica e a aberta tem vantagens sobre a laparoscópica em curva de aprendizado também, e talvez a robótica seja bem melhor nesse quesito. E tem algumas inovações de forma bem sintética, para não me estender muito sobre tanto em robótica como em laparoscópio. A gente sabe que o futuro é inevitável, é só cirurgia robótica, não sei quanto tempo isso vai levar. E aqui eu deixo para encerrar um link para o Void. O Void é uma plataforma de vídeos digitais que a SBU São Paulo criou nessa gestão do Wagner e do Marcelão, e é uma plataforma que todos podem submeter os vídeos de cirurgia. Então, os residentes, assistentes que estão assistindo a reunião, podem entrar lá, tem alguns vídeos que ficam disponíveis, uma videoteca, na verdade, e vocês podem submeter seus vídeos também, que vão ficar lá à disposição para as pessoas do mundo inteiro verem. Então, convido vocês a entrarem no Void. Então é isso, Wagner, não sei se consegui ficar no tempo, não sei se vocês têm alguma pergunta. Desculpa, eu não estou escutando. Wagner. Microfone, Wagner. Alô? Aí, agora. Agora tá certo. Obrigado. Ô, Vitor, muito obrigado aí pela sua explanação, revisão excelente, viu, do que foi, nós temos de trabalhos atuais e uma perspectiva futura, muito da sua opinião pessoal. Eu gostei muito que você falou do Void também, viu? O Void, para todos os cirurgiões de todas as áreas, é um projeto nosso da SBU São Paulo, que vocês poderão acessar vídeos, mandar os vídeos que vocês façam e acessar os que tem lá disponíveis, como o do Vitor, que já tem um dos campeões lá do Void. Eu queria abrir um pouquinho agora para perguntas, acho que a gente tem uns 3, 4 minutos, né, Cássio? Se alguém quiser fazer uma pergunta, doutor Leonardo. Fala, Léo. Parabéns pela apresentação, Vitor, e acho que um tema importantíssimo, e nós, humanos, sofremos de viés de confirmação, entre outras questões, negação, etc. E nós esquecemos de olhar que o proctoring, que foi introduzido na cirurgia robô assistida, ele traz um viés grande. Então, existe uma literatura crescente e desenvolvida aqui na Unicamp, um projeto de doutorado do Tomás Moretti, que ele propõe ler nas entrelinhas, porque também poucos de nós têm a capacidade de ler nas entrelinhas. E, basicamente, o que é olhar os bastidores dos estudos. E o que a gente olha é que a conclusão, fazer uma história longa, curta, é que comparar a robótica com qualquer outra técnica é jogar time de primeira divisão com time amador. Porque, basicamente, o que você vê na literatura, não estou falando de experiência, estou falando de literatura, e isso ocorre, de certa maneira, inclusive nos estudos prospectivos, de certa maneira, que o volume cirúrgico dos cirurgiões robóticos é muito maior, a média é de 80, 100 casos, enquanto o volume cirúrgico dos cirurgiões com cirurgia aberta é 10, 20 casos em média na literatura, e isso acaba afetando alguns estudos prospectivos também.
Então, o método que eu estou me referindo chama revisão sistemática reversa. Basicamente, vira de ponta cabeça o estudo e vai entender os bastidores do estudo. E aí a gente começa a encontrar vieses que nos ajudam a entender os resultados. Porque um grande contrassenso é assim, se a gente considera que cirurgia robótica é melhor que aberta, essencialmente em quesitos de recuperação, né, do paciente, como é que a gente pode concluir que a robótica é melhor que a laparoscópica, enquanto o benefício de recuperação vem da laparoscópica, né? A robótica, ou seja, a grande vantagem da cirurgia robô assistida é ergonômica e além das questões mencionadas e para o cirurgião. Contudo, não se pode brigar com a aquisição e a implementação de uma técnica, porque como nesse caso os beneficiados são os cirurgiões, vai ser difícil brigar com eles, pedir para eles fazerem laparoscópica com todas as dificuldades, ou mesmo voltar a treinar aberta. Ok, eu concordo, Léo. Quer comentar, Vitor? Acho que o Léo tem razão em um certo ponto. Na verdade, só lembrando que a laparoscópica, em relação à aberta, ela é vantajosa na convalescência, ela é igual na robótica, isso é meio óbvio, mas, enfim, como você disse mesmo, a robótica tem mais ergonomia, então ela é mais eficiente que a laparoscópica em alguns casos, e a aberta, a gente, quer dizer, se a gente comparar o resultado de um super cirurgião nos 3 métodos, provavelmente vai ser similar, entendeu? A gente tem que tentar generalizar os resultados. Tem limitações dos estudos, né? Tem um prospectivo que está sendo feito no ICESP, lá no HC, aqui em São Paulo, e eles estão comparando a robótica do Rafael Coelho com cirurgia aberta de vários outros cirurgiões. Eu não sei qual que é o resultado, parece que eles já encerraram, mas eu tenho certeza que o resultado da robótica vai ser melhor do que a cirurgia aberta, porque o Rafael, o cirurgião que tem maior volume no Brasil, ele é um super cirurgião robótico. E os cirurgiões de cirurgia aberta são vários lá do ICESP, e o pessoal opera super bem, mas tinha que comparar o Rafael com o super cirurgião de cirurgia aberta, entendeu? Então, só para dizer que esse é mais um viés, a gente não pode generalizar usando a experiência de um cirurgião só, enfim. É muito difícil essa comparação, né, Vitor? É muito, muito difícil de fazer. O Léo tem razão em alguns aspectos que ele falou, eu concordo. Mas muito bom, vamos aguardar esse trabalho, que eu acho que é um trabalho interessante, né? O doutor Adriano Fregonese tem uma pergunta, Adriano? Tenho sim, Wagner. Parabéns, Vitor. Excelente, também concordo com você. Acho que é aberta e robótica, acho que a laparoscópica vai acabar caindo por terra, como aconteceu nos Estados Unidos. Agora, o que eu queria perguntar para você, do ponto de vista de aprendizado do residente, o que você tem feito? Porque, assim, nós estamos num país pobre, para todo mundo ter acesso à robótica vai ser muito difícil. E, assim, você disse que para que se tenha uma curva de aprendizado adequada, o residente precisa ter 250 casos. Como é que você orienta os seus residentes aí na USP com relação à técnica desenvolvida para prostatectomia radical? Tudo bem, Adriano? Essa pergunta é muito boa e a gente tem um problema mesmo. A gente está num limbo aqui no Brasil, né? Em que a gente não aprende mais cirurgia aberta tão bem em algumas residências, aprende laparoscópica também, não de forma tão intensa, não de forma ideal, e a robótica, nenhuma residência tem um aprendizado bom. Então, no fundo, assim, eu acho que a mensagem principal não é para desanimar, porque a maioria das pessoas tem acesso à laparoscópica, só não à robótica, né? Mas tem que aprender laparoscópica super bem, porque tem os outros usos todos que eu não preciso mencionar aqui. Uma cirurgia que eu acho que só leva vantagem para fazer nefrectomia parcial e prostatectomia radical. Então, tem que aprender laparoscópica super bem, porque esse ganho que a gente tem na laparoscópica, quando a gente vai fazer cirurgia robótica, a gente sai na frente, entendeu? Isso é meio óbvio para os cirurgiões mais velhos, mas para os residentes, eu estou dando essa mensagem. E não tem jeito, hoje, para fazer cirurgia robótica, você tem que acabar a residência e fazer um fellow. Tem alguns fellows no Brasil, que já são bons, mas são poucos. Se puder ir para fora, tem que ir para fora para ter um número de casos suficiente para você atingir a proficiência. Esse início é bem difícil, na residência não tem como treinar, alguns têm acesso a simuladores, até acaba a residência com certificado de cirurgia robótica, mas não tem como sair com uma proficiência de uma residência brasileira hoje. Então, resumindo, treine muito aberta, porque isso também é importante, e também você sai na frente quando você vai fazer cirurgia laparoscópica ou robótica,
treinem o máximo que conseguirem de laparoscópica, e no meio da residência já comecem a olhar para fora para pensar em fazer um fellow em robótica. Obrigado. Vitor, muito bom, muito obrigado pela sua participação. Acho que sua aula foi excelente, acho que o debate foi excelente. O assunto aqui a gente poderia ficar horas, mas infelizmente a gente já deu nosso horário aqui, viu, Vitor? Muito obrigado pela sua participação, a participação de todos que estiveram presentes nessa reunião, e eu vou passar a palavra para o Dr. Cássio aqui para fazer o encerramento. Eu agradeço, Vitor. Prazer aí ter você aqui na reunião, Vitor. Muito bom, muito esclarecedor. Nós vamos encerrar a reunião e eu convido a todos para a reunião da semana que vem, no dia 30, que será coordenada pelo professor Leonardo Reis, apresentada pelo Jefferson, né, com temas de urologia geral e oncologia também. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Wagner. Bom dia para vocês.